Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um Sanja no Ar, o podcast oficial da Prefeitura de São José dos Campos. Toda semana um episódio novo, a gente está por aqui levando a informação para você, meu caro joseense, para você que também está assistindo a gente aqui em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado pela sua participação. Você está no site, no canal da Prefeitura de São José dos Campos, aqui no YouTube. Muito obrigado. Se você não é inscrito, faz favor, aperta aí um botãozinho para fazer a sua inscrição, dê o seu like, compartilhe com os amigos, porque todo dia, toda semana tem uma informação bacana e hoje também não vai ser diferente. Para você que assiste no YouTube, muito obrigado. Para você que está no streaming aí ouvindo, fazendo a sua caminhada, ouvindo no carro aí pelo Spotify ou Deezer, muito obrigado também pela sua participação. E hoje vamos falar sobre acolhimento de moradores em situação de rua. E quem vai bater um papo com a gente aqui hoje é a psicóloga Vanessa Castro, que é servidora pública há 27 anos e que atualmente coordena a proteção social especial na Secretaria de Apoio ao Cidadão. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui falando com você sobre esse assunto importante. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui batendo esse papo, não só comigo, mas com as pessoas de São José e todas as pessoas que nos ouvem, nos assistem no mundo todo. Essa informação vai chegar até eles e é sempre bacana ter uma pessoa com um serviço tão bacana prestado ao longo de tanto tempo na prefeitura como você. Deixa eu fazer a pergunta, como é que é realizada a abordagem dos moradores em situação de rua aqui em São José dos Campos? Então, a gente tem o serviço de abordagem social, que é composta pelas combis, que a gente chama, que fazem a busca ativa. O que é a busca ativa? É procurar nos locais que a gente sabe que tem uma grande incidência de pessoas em situação de rua, para fazer essa sensibilização para aceitar os serviços que a gente tem para oferecer, para que ele saia dessa condição tão vulnerável, né? É aquela Kombi escrito apoio social. Isso. E a gente tem essas 10 combis espalhadas para atingir todos os pontos em que tem essa incidência e também através das denúncias que vêm pelo 153, que são muito importantes. Tá, a equipe da Kombi é formada por quem? Temos 46 educadores e 4 assistentes sociais para fazer toda a avaliação de cada situação, né? Geralmente é noturno ou também no diurno, durante o dia também essa feita? 24 horas ininterruptas. Então não para em feriado, não para em final de semana. Essas equipes estão 100% do tempo fazendo esse trabalho. Uma escala, um rodízio. Isso. É que nem radialista, não tem folga, não né? Não tem folga. Então, assim, eles têm o revezamento, as equipes, Sim. né? Então, equipe 1 e equipe 2... E rodando o dia inteiro, a noite inteira. Na verdade, não é que não tem folga. Não tem final de semana, como as pessoas têm. Tem uma escala em rodízio. São 12 por 36. Sim, como então, jornalista que tem plantão. Folga, todo mundo tem seus direitos, né? Mas aí, para a população, não para o serviço. Mas é uma dedicação também, né? Total. Porque o trabalho do educador é um trabalho na rua. Então, ao mesmo tempo que os moradores em situação de rua estão expostos, os educadores também, né? Uma coisa que eu sempre me pergunto, e como você como psicóloga, vamos fazer a consulta aqui. Aproveita. Eu fico imaginando isso. Tem que ter essa divisão para você não se envolver com esses casos que você encontra. Tem um trabalho desses educadores antes de ir para a rua. Sim, é muito importante esse treinamento, né? Essa conversa o tempo todo com esses educadores, porque é impossível você não se impactar com as situações. E também não tem problema nenhum em você se sensibilizar. Você tem que deixar aquilo lá. Não pode levar para casa, né? Exatamente. Mas não tem como você trazer aquela situação, senão fica uma carga muito pesada para a sua vida pessoal, né? Então você tem que saber realmente separar, mas se sensibilizar, isso é bom que todo profissional tenha. Fique impactado, isso gera alguma reação, isso é positivo. Até mesmo o carinho que a pessoa precisa naquele momento, né? Exatamente, mas essa você dedicação. Tem que saber controlar isso. Exato. Eu sempre achei bacana esse lado da psicologia e dessas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? Isso, o trabalho humanizado, ele sempre tem essa lógica, né? De você conseguir se doar, mas sem você misturar as emoções, né? O que é seu, o que é do outro, para a gente, de fato, conseguir fazer um bom trabalho, né? E a todo momento tem uma pessoa, né? A gente é um trabalho contínuo que não tem como parar, né? Não tem. Piorou muito com o lance da pandemia? Com certeza, né?
a pandemia, a questão do frio, tem várias condições, tanto sociais quanto de clima, que faz com que esse trabalho tenha que ser intensificado, né? E é o que normalmente a gente faz. Então, tanto na pandemia quanto no inverno, a gente aumenta, a gente já teve aumento de equipe por períodos que a gente viu que a demanda era maior. No inverno, a gente intensifica, põe equipes a mais à noite, né? No horário da madrugada. Enfim, tem sempre uma demanda e a gente tem que correr atrás dessa demanda. Tá, você me falou da Kombi, essas 10 Kombis que vão e fazer esse trabalho. Eles vão recolher essas pessoas que quiserem ir e vai para um abrigo, é isso? Isso, exatamente. Porque a gente em São José tem uma rede de abrigos. Então, quando a gente fala que a gente tem os serviços, a gente tem tanto um centro POP, que é um serviço dia, que a pessoa pode passar o dia, porque muitas vezes não aceita ir para o abrigo, mas aceita ir tomar um lanche, assistir uma palestra, participar de uma oficina, ou, de fato, ir para um acolhimento institucional, que é um acolhimento provisório, é uma residência provisória enquanto ele estiver naquela situação vulnerável. Sim, e tem pessoas que não curte muito isso, né? Muitas vezes porque não conhece, né? Porque às vezes as pessoas, quando falam em abrigo, só pensam nas restrições, né? Como ele veio, de repente, de uma situação de ambiente familiar, de uma casa onde teve conflito, onde não funcionou muito bem o relacionamento, ele pensa muitas vezes, nossa, mas eu vou para um lugar com pessoas que eu não conheço, melhor eu ficar aqui, eu consigo ficar na minha. Então, eles têm um pouco de anseio, do que será esse movimento, né? Chega a ser um pouco de meio de depressão e também querer o seu lugar e se estar sozinho. Sim, porque muitas vezes é isso que eles buscaram quando foram para a rua, né? Eu estar sozinho, eu estar isolado dessas relações sociais, né? Por muito sofrimento, muitas coisas que eles passaram. Então, muitas vezes rejeitam esse momento de estar com outras pessoas. Então, o trabalho, que é muito importante as pessoas entenderem, que o trabalho da abordagem é riquíssimo, porque ele não é um trabalho de um dia. Sim. Muitas vezes ele não aceita hoje, mas se eu o tempo todo tô lá, tô buscando. Ah, tá. Então, tipo assim, o trabalhozinho lá da Kombi, vamos chamar Isso. assim, você vai num ponto, ou numa marquise de um comércio, ou debaixo de uma ponte, que geralmente tem essas pessoas, e você vai no primeiro momento, você como equipe, aborda a pessoa, faz aquele primeiro contato, conversa, pede-se, vamos dizer assim, não é perder, bate um papo com a pessoa sem uma pressa e sem uma obrigação. Isso. Olha, estamos aqui, a hora que você precisar. Exatamente. Aí você volta um outro dia, começa a criar um vínculo com a pessoa. Você falou tudo. O trabalho, na verdade, da assistência social como política, né? Mas o trabalho da abordagem é vínculo. Por quê? Porque eles têm que sentir essa segurança. Exatamente. Eu estou saindo daqui para ir para um lugar melhor. De fato, isso vai ser bom para mim. Então, até ele criar essa confiança, a gente tem que fazer esse trabalho contínuo, vai quebrando toda essa resistência. E essa incidência, quem é esse público maior que precisa desse abrigo? É pessoas velhas, idosas, drogados ou na verdade, a gente tem de todas as demandas, mas assim, a gente vê nos últimos anos que muitos jovens estão indo para a rua. E isso até é uma coisa que preocupa a gente, no sentido assim, tão cedo já estão desistindo dessa vida em comunidade, né? No ambiente protegido, e já estão aí nessa situação de risco e vulnerável, né? Então, a gente tem visto aumentar os jovens em situação de rua, o que normalmente, antigamente, era de 40 para cima. E pode ser com esses jovens um atrito na familiar? Família, o uso de drogas que não é aceito pela família, sexualidade, né? Também? Questão de violência, sexualidade, inclusive a gente tem abrigo específico para LGBTQIA+. Então, São José tem todos os tipos de abrigo necessário para todas as demandas, né? Então, isso é importante, a abordagem explica isso, que ele vai para o abrigo que melhor atender as necessidades dele. Então, a gente também tem essa possibilidade em São José. Para aquilo se tornar uma casa dele. Isso, é provisório, mas é uma casa. Sim. Ela vai funcionar como uma casa. E você me disse, quando eu falo em abrigo, e vem na minha cabeça, é uma coisa de passar a noite, de dormir à noite. Mas você está dizendo que não, né? Não. Que tem atividades durante o dia. Isso. Porque a pessoa, é engraçado a gente pensar isso, né? Fala assim, a pessoa está abandonada à noite. Não, mas ela está abandonada o dia todo. Isso, exato, né? A vida dela está abandonada. Então, ela não tem onde ir, onde ficar. Não é só a noite que a gente... Isso. Talvez porque a gente sai do trabalho e vê, né?
Então tem esse acompanhamento o dia todo. Isso, com então atividade, exatamente. Então a pessoa que vai alimentação. para abrigo, ela vai ter não só pernoite, que a gente chama. Normalmente o pernoite, que é isso que você colocou, normalmente é migrante, pessoa que não é do município e necessitou desse acolhimento, e aí ele vai ter um direcionamento para encaminhar para o local de onde ele veio, fazer o recâmbio, que é o que ele espera que aconteça. Mas ele vai poder fazer o pernoite nos abrigos, se isso for o caso. As outras demandas é uma residência mesmo provisória. Então, ele fica lá. Então, ele tem atividades durante o dia, tem o Centro Pop que oferece atividades durante o dia. Então, a ideia é, além da alimentação, do banho, do local para lavar roupa, tudo que uma casa precisa, eles têm à disposição, e tem o atendimento psicossocial, tem cuidador. Então, por exemplo, ele está com algum problema de saúde, um machucado, ele tem uma pessoa ali para cuidar disso. Então, na verdade, é um cuidado dele de forma integral. Então, ele mora mesmo que seja uma moradia provisória, é o lugar onde ele mora. A pessoa, para a gente ter esse contato com um munícipe, eu vejo alguém que está passando por uma necessidade, ou até mesmo uma pessoa que esteja na rua. O que eu tenho que fazer? O mais importante é ligar no canal que vai acionar essas equipes, que é o 153. 153 é o canal. 153 é o canal, né? Então, ligando para o 153, essas equipes são acionadas imediatamente, porque elas andam com um tablet nessas combis. Então, elas já recebem a informação e já vão para o local. Porque muitas vezes eles fazem as buscas ativas nos lugares que eles já sabem que tem a incidência, mas pode ter algumas situações que ele não tem conhecimento. E que é através desse morador, desse cidadão, que a gente vai saber que tem uma pessoa ali precisando de ajuda. E pode ser momentânea, né? Sim. Pode ser eu uma imagino coisa que com essa crise, pode até ter família Sim. que perdeu a sua moradia. Sim. Acontece já essas coisas? Tem famílias que na questão socioeconômica, perderam emprego, foram despejados. Então, a gente tem, sim, pessoas que vão realmente para retomar essa condição, né, essa situação, para voltar a viver como viviam antes. Então, tem alguns que ficam um período curto em situação de rua, né? E quanto mais rápido a gente atuar nisso, melhor para reconstruir os vínculos. O que eu tenho que dá a impressão é que todas as cidades têm esse atendimento, mas São José parece que tem um diferencial, né? A gente investe muito nisso. Muito. E como é que seria? Qual é esse diferencial? Na verdade, a gente tem todo o sistema funcionando. Então, a gente tem desde a abordagem social, passando pelo Centro Pop e toda a rede de acolhimentos. Então, a gente tem mais de um abrigo masculino, temos abrigo para pessoas com dificuldades para a vida diária, temos abrigo feminino e LGBTQIA+, temos abrigo para família e indivíduos. Então, assim, é muito difícil você encontrar um município com todos os acolhimentos para pessoa adulta em situação de rua montados, e a gente tem. Então, por exemplo, na pandemia, várias cidades tiveram que montar em escolas, tipo acampamentos, a gente não precisou. A gente tinha estrutura de acolhimento. Então, a gente opera mais na questão de vagas, vamos aumentar vagas, muito mais do que ficar nessa situação de, vamos ter que montar um lugar porque a gente não tem onde colocar. Então, a gente já tem uma rede muito bem estruturada. E no frio, hein? A gente vê tanta gente na rua e aí surge uma... Como é que eu vou dizer? Você querer ajudar e você não pode não estar fazendo a coisa certa, né? Não é muito correto, né? Apesar da intenção ser boa, fazer esses tipos de doação, levar um prato de comida para a pessoa. Qual que é o objetivo? O que a gente teria que fazer mais efetivo para ajudar? Para ajudar. Na verdade, a gente fala que todas essas pessoas que fazem esses trabalhos solidários são muito importantes para a gente enquanto município, mas não da forma que normalmente acontece, que é entregando nas ruas. Por quê? Porque muitas vezes vai fazer com que demore muito mais esse convencimento dele aceitar todo um sistema que está preparado para eles, né? Porque muitas vezes o voluntário ele não tem a obrigatoriedade, como a nossa equipe, Sim, de estar lá todos os dias. Então, às vezes, aquele morador, ele hoje está acostumado de receber aquilo, e amanhã, se não tiver? Como é que ele vai ficar? Nós temos a obrigação, enquanto serviço, né, público, política pública, de estar ali. Estamos, todos os dias, 24 horas por dia. Sim, porque você pode atender naquele dia, mas o outro dia ele uma vai estar lá. Exato. Você não vai ter uma obrigação. Você não tem uma obrigação enquanto voluntário, você está fazendo um bem
a partir do momento que você consegue oferecer aquilo. Mas e o resto dos dias? Como que fica, né? Então, é uma situação que não dá para garantir a proteção dessas pessoas dessa forma. Que bacana. E a situação, né? Também acontece isso, né? Porque a gente sabe que a gente é abandonado por todo mundo quando a gente tá numa situação assim. Sim. Né? A família... Se sente muito sozinho. Muito sozinho. Só que tem um ser humanozinho que não nos abandona. Que é o bichinho de estimação. Como Vai é que junto. fica o cachorro nessa? Vai junto. A gente tem isso? Tem. Os nossos abrigos têm canil e gatil. Para receber esses amiguinhos, Os companheiros, fiéis amigos. Então, vão junto para os abrigos. Então, Tem a raçãozinha até do cachorrinho. Ração, todo o acompanhamento, ver se está vacinado, faz contato com o CCZ, né, o controle de zoonose. Faz todo esse trabalho para poder receber o animal junto. E como é que os abrigos têm ajudado na reconstrução das vidas das pessoas, assim? Tem alguma coisa além desse prato de comida, dessa dormida, do banho? Sim. Muito mais do que isso óbvio que é uma necessidade básica, né? Mas o mais importante, como eu falei, a gente tem um atendimento psicossocial que ele vai trabalhar cada indivíduo na sua história. Então, não é um trabalho coletivo. Então, para todo mundo vai ser o mesmo encaminhamento. Não é a mesma receita, vamos falar assim. Não é a mesma receita. Então, cada um deles vai ter um acompanhamento, um profissional de referência para cuidar da sua história e o que ele vai fazer para retomar aquele projeto de vida ou um novo projeto de vida. Então, tanto profissionalização, voltar para a escola, são coisas, às vezes, que parecem assim... tão simples, mas que faz toda a diferença para a vida dele, né? A gente teve exemplos ano passado de cursos que a gente conseguiu na área de profissionalização, né? E pessoas que conseguiram entrevista de emprego. Então, isso daí já transforma aquela pessoa em uma pessoa que acredita em si mesma. Porque muito do que ele perde é a crença em si mesmo. Então, quando você começa a colocar ele no jogo de novo... A trabalhar isso também. Exato. Dizer, olha, tá vendo como você consegue? Você fez o curso, você foi para a escola. E aí, cada passo que é acompanhado individualmente faz com que ele possa transformar toda essa situação de vulnerabilidade. E mudar a vida das pessoas, Totalmente. Né? Porque tem muitas pessoas que estão passando, como eu te falei, por um período apenas, né? Isso. E elas não têm essa força, a família não encontra e cabe aí. Então tem essas palestras, tem esses bate-papos individualmente. Isso, e coletivo. O coletivo é para tratar das questões de viver em comunidade. Porque como são abrigos, ele vai conviver com outras pessoas. Para ter uma boa regra de convivência, tem os atendimentos coletivos, palestras. E o atendimento individualizado para cada projeto de vida. E os abrigos estão assim, homens e mulheres, são divididos? É dividido, né? É dividido. Aqui a gente tem abrigos masculinos, né? Tem o feminino com LGBTQIA+, e um abrigo para família e indivíduos. E tem um masculino para pessoas com dificuldades para a vida diária. O que é isso? É aquele que não é idoso ainda, mas que já está com bastante dificuldade de locomoção, questões, problemas mentais que estão agravando, né, a condição dele para ter toda a habilidade que ele tinha antes. Então, a gente também tem um abrigo específico para esses adultos. Bacana. Muito legal, muito bom, né? Saber disso e saber um pouco, né? A gente está no tempo aqui, tanta coisa para a gente falar. Muita coisa. Parabéns pelo seu trabalho, manda um abraço para toda a equipe, Vanessa. Pode deixar. E sempre que tiver informações, traga aqui para a gente bater um papo. Vamos atualizando, porque é muito bom conversar sobre isso, né? Exatamente. Obrigada, viu, pelo convite. Valeu. Falamos aqui com a Vanessa Castro, lá da Secretaria de Apoio ao Cidadão, que falou um pouquinho da gente sobre esse trabalho que é feito com os moradores de rua aqui em São José dos Campos. Se você tem alguma sugestão para o nosso podcast, para o Sanja no Ar, é só você deixar sua sugestão aqui no canal do YouTube, tem ali os comentários, você comenta, diz o que você quer saber aqui de São José dos Campos, que a gente vai trazer o convidado para falar com a gente com muita particularidade, como foi a Vanessa aqui. Tá certo? Um forte abraço e a gente se encontra na próxima semana aqui no Sanja no Ar.